Deus, sabendo o que era este povo e qual o seu estado, tinha deixado nos limites ou fronteiras do país aquilo que havia de pôr a obediência à prova, ou seja, ele deixou os filisteus, os sidônios e outros, a fim de que Israel aprendesse o que é a guerra e fizesse a experiência dos caminhos e do governo de Deus. Nisto, a sabedoria e a presciência de Deus, que conhecia bem o homem, fazia mudar a infidelidade do povo em bênção. A prosperidade exterior, sem provações, não teria limpo tudo o que havia de infidelidade no coração, e teria privado o povo dos exercícios e dos combates, nos quais pôde compreender o que era do seu Deus, dos seus caminhos e das suas relações com Ele, e ao mesmo tempo o que era o seu próprio coração. Nós, cristãos, fazemos, e pela mesma razão, as mesmas experiências. Repetirei agora os principais temas apresentados na história deste livro. Oteniel, Eude e Sangar foram sucessivamente os instrumentos suscitados por Deus para a libertação do seu povo. Note-se aqui a queda do povo, que se põe a servir falsos deuses, depois a sua escravidão. E então, na sua angústia, clama ao Senhor. É sempre assim que a libertação chega. Note o capítulo 3, versículo 9 e o 15, e o capítulo 4, versículo 3. Neste caso, o Senhor Deus sai dos seus caminhos habituais. Todo Israel tinha perdido a sua força e a sua energia, até mesmo nas questões internas. Eis o efeito das recaídas. Perde-se a consciência do poder de Deus. Na época de que falamos, uma mulher julga Israel. Era um sinal da onipotência de Deus, porque ela era profetisa, mas era um caminho extraordinário de Deus e uma vergonha para o homem. Débora chama Baraque, porque ali onde o Espírito de Deus atua, ele discerne e dirige. Comunica-lhe, ou seja, Débora chama Baraque e comunica-lhe o mandamento de Deus. Baraque obedece, mas falta-lhe a fé para ir com quem goza de comunicação direta com Deus e, por conseguinte, não tem necessidade de outras. Essas comunicações diretas dão consciência de que Deus está lá, que intervém pelo seu povo. Baraque não quer ir sem Débora, mas esta falta de fé não lhe dá nenhuma honra. Os homens ficarão no lugar que corresponde ao grau da sua fé, e será ainda por meio de uma mulher que Deus se glorificará. Baraque tem bastante fé para obedecer, se tiver perto dele alguém que saiba apoiar-se diretamente em Deus, mas não para ele próprio se apoiar assim. E é isto o que frequentemente sucede. Deus não o rejeita, mas não o honra. Na verdade, não é de modo nenhum a mesma fé em Deus, e é pela fé que Deus é honrado. Temos também aqui não a destruição imediata do inimigo, mas o exercício do povo para a guerra, para o fazer sair do estado de abatimento moral em que se encontrava. O início era fraco, uma mulher era o seu instrumento, porque o temor não honra a Deus, e Deus não pode fazer assentar a sua glória sobre um tal estado. Mas, pouco a pouco, a mão dos filhos de Israel continuou a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Veja o capítulo 4, versículo 24. Já no capítulo 5, vemos, de um modo geral, o efeito de uma tal obra do Espírito Santo
que consiste em apresentar o povo como sendo um povo de boa vontade. Note o versículo 2 deste capítulo. Todavia, o Espírito de Deus fez-nos ver que o efeito da incredulidade no povo foi que muitos ficaram atrás, o que os impediu de presenciarem a manifestação e a experiência do poder de Deus. E onde havia uma reserva completa, uma secura formal de se associarem ao povo na sua fraqueza, o julgamento de Deus vai até a maldição.